A educação nasceu como forma de ensinar e aprender, a princípio de modo espontâneo pela necessidade de sobrevivência, depois para suprir no contexto humano a formação do indivíduo. Na antiguidade, os sofistas foram os primeiros professores da Grécia Antiga e Império Romano. Ensinavam a arete, termo grego que traduz o conceito de excelência ou virtude, aplicado a áreas como música, política, matemática e atletismo. Dentre os principais sofistas conhecidos estão Protágoras, Górgias e Pródico. Foram os primeiros a desafiar a ideia de que a sabedoria seria recebida dos deuses, baseando-se na hipótese de que, assim como nas atividades físicas, a prática da virtude, por meio da retórica e da oratória, poderia melhorar os estudantes, tornando-os mais sábios e virtuosos. O foco de seus ensinamentos era prático e direcionado a estratégias de argumentação e oratória. Na Idade Média, a Igreja detinha o conhecimento e o processo de educação era de sua responsabilidade. A maioria da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Somente os filhos de nobres estudavam. As escolas funcionavam anexas às catedrais ou nos mosteiros. Ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Neste período surgiram as primeiras universidades, que eram compostas por 4 divisões ou faculdades: artes, direito, medicina e teologia. São Tomás de Aquino utilizou desse processo de estudo, denominado escolástica, que mais tarde proporcionou a criação de diversas universidades pela Europa, tais como Oxford e Cambridge, que se mantêm nos dias atuais. Após o período das trevas na Idade Média, o Renascimento passou a abrir caminhos para o desenvolvimento de vários estilos artísticos e correntes filosóficas, tornando-se um período de libertação para o novo pensamento com relação à religião, à política e à cultura, sendo um movimento de mudanças. O humanismo colocou o ser humano no centro das reflexões. Não se tratava de opor o homem a Deus e medir forças, mas sim de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Neste período, surgiram diversos colégios internos e também a necessidade de implantar uma didática mais ampla com a filosofia e a medicina, por surgir aos poucos a liberdade de expressão dos pensamentos. Baseado nessa liberdade de expressão, Martinho Lutero, conhecedor e tradutor da Bíblia, empenhou-se para que todos a pudessem adquirir e ler, e desta forma ter amplo conhecimento das leis de Deus, o que propiciou um pensamento autônomo. Lutero entendia que o ensino primário deveria ser estendido a todos os cidadãos comuns. Assim nasceu a Reforma Protestante, que propiciou a extensão do ensino primário a todo cidadão comum, favorecendo a alfabetização, o florescimento dos idiomas nacionais, o maior acesso a livros e o destaque da imprensa e ensino cristão. O interesse desses movimentos, que marcaram os séculos XV e XVI, visavam conceber maior acesso a pessoas que seguissem os dogmas estabelecidos por seus líderes protestantes, católicos ou jesuítas. A Idade Moderna pode ser reconhecida como o período em que ocorreu a formação e expansão das monarquias em torno dos 5 continentes. Neste período, sucedeu a reforma e a reorganização de 2 instituições sociais, a família e a escola, que resultou no interesse da formação dos indivíduos. Os pais não se contentavam mais com a criação primária de seus filhos. Passaram a se interessar em oferecer uma boa instrução e o acesso à educação aos seus herdeiros. O período contou com as ideologias de diversos pensadores, como Bacon e Locke, que discursavam sobre a origem do conhecimento. Há também Comênios, que foi sem dúvida o mais importante pensador educacional do século XVII, sendo nomeado o pai da didática.
Com ele, a didática passou a ser sistematizada. Comênios preocupou-se com a criação de métodos para ensinar e aprender com eficiência, com o lema "Ensinar tudo e a todos". Defendia a ideia de que todos os homens fossem dirigidos para os mesmos fins, a sabedoria, a moral e a perfeição. Para ele, a arte de ensinar não exige mais que uma disposição tecnicamente bem feita do tempo, das coisas e do método. As origens sociais e econômicas são fatores de forte influência na determinação de quem tem acesso à educação desde a antiguidade. Em países marcados por desigualdades, torna-se um desafio para a escola lidar com tantas diversidades, com as tecnologias em expansão e as novas formas de apreensão do conhecimento também. É preciso considerar que as informações se tornaram mais rápidas e acessíveis. Os estudantes estão cada vez mais autônomos e conectados, e as novas tecnologias e mídias sociais estão revolucionando a forma de ensinar e aprender. Tudo isso requer uma escola que comporte perfil contemporâneo de aprendizado e ajude a vencer todos os desafios que a educação moderna impõe. Na contemporaneidade, o educando é concebido como um ser ativo proveniente das experiências vivenciadas, em seus diversos aspectos de conhecimento, tornando-se deste modo o centro da prática pedagógica, e ao professor cabe o papel de mediar a cultura ordenada. Assim sendo, a aprendizagem se tornou uma atividade dinâmica e criativa, um acontecimento eminente, interpessoal e social que acontece na mobilização mental do subjetivo e da experiência sociocultural concreta. Por fim, neste mundo em constante processo de globalização, é preciso transformar as ferramentas tecnológicas em potencializadoras do ensino-aprendizado e usá-las como meio e não fim na educação.